Bom dia, galerinha. Não fiquem tristes, não fiquem tristes. Vamos, Brasil. Vamos levar como é, vamos ver que tem que aprender alguma coisa, né? E com frieza, né? Dá pra perceber, né? Não foi um problema futebolístico, acredito eu, foi um problema psicológico, um problema de falta de... Eu, particularmente, tenho que confessar que se de repente a vida do mundo dependesse de mim, eu ia fazer cocô nas calças e não ia conseguir agir. Eu sou cagão. A pessoa que dá aula, não, mas eu sou cagão. Eu não fui treinado pra, na hora da pressão, agir friamente. Nunca na minha vida isso aconteceu. Alemão não é cagão. Você pode ver na história, alemão ele é educado para ter fibra, para aguentar a porrada. E isso eu acho que é a coisa mais importante. E a gente tem que aprender. Né? Agora não foi culpa nossa, né? Nós não, né? Agora o time como um todo jogou mal. Mas não há de ser nada, meus queridos. Foda que é 7-1, né, cara? Tá aqui, pariu. Meu primo ele tem uma saída filosófica para nós ainda. Imagina que a Argentina perde hoje e a gente enfia uma sacola na Argentina. Aí a gente pelo menos ameniza, vai dizer, né? 5-0 na Argentina, com o Messi em campo. Né? Porém tem duas coisas horríveis que podem acontecer. A Argentina ser campeã ou a gente tomar um sacode da Argentina na decisão de terceiro e quarto. Vamos mudar de assunto, chega. Galerinha, olha só. Isso aqui, cara, isso aqui é uma coisa assim que houve um momento da minha vida que me chateou essa parte da matéria, porque eu não entendia a moral da história. Como é que foi a minha conexão com esse triângulo retângulo? Quando o professor apareceu com essas relações métricas do triângulo retângulo, um monte de fórmula, 1 quilo delas, assim, 5 fórmulas, ó, vamos usar as fórmulas. Eu fiquei apavorado porque eu perguntei para ele se onde é que vai estar no vestibular, vai estar na prova. Ah, na prova vai estar, no vestibular, E eu vou ter que decorar. E a sensação que eu tive então é que eu teria que decorar um monte de fórmula doentia e maluca. Isso me aterrorizou, porque eu sempre odiei a decoreba. Por isso que as outras matérias Agora, quando tinha lógica por trás da coisa, para mim era mais fácil. Porque eu não tinha que decorar, eu tinha só que pensar um pouquinho, fazer uma concatenação de ideias e tirava a ideia. Então, meus queridos, seria muito importante que tu me acompanhasse agora, porque o que me importa dessa matéria é que tu saiba fazer o que eu vou fazer agora, que é semelhança de... Tu já está sabendo, a gente já fez exercício disso. Fazer semelhança de triângulo só com letra é desafiador. Quando tem número, é bobo, é fácil. No mundo todo, quando a gente vai desenhar um triângulo retângulo para estudar um pouco melhor, a gente faz desta maneira, com a hipotenusa sendo a base, tá vendo? A hipotenusa no chão, certo? E os catetos aqui como se fosse o telhadinho da casa, tá vendo? Ó, triângulo retângulo porque tem o ângulo reto. A hipotenusa sempre oposta ao ângulo reto, lembra, né? E esses caras são os catetos. Legal. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui esse vértice oposto à hipotenusa, vou traçar uma pontilhada perpendicular à hipotenusa. Esse tamanho a gente vai chamar de H porque é a altura do triângulo retângulo, certo? Beleza? E do inglês a gente, né, a altura a gente começa com H, por isso que vai ter a letrinha H ali, sem problema. Quantos triângulos tu estás enxergando agora? 3 triângulos, o grandão, original, e agora 2 outros triângulos. O que aqueles outros 2 triângulos são? Triângulos retângulos, opa! Os 3 triângulos já têm um ângulo em comum, né, que é o de 90 graus. Se eu descobrir que mais um ângulo ali entre eles é igual, eu vou ter certeza que o terceiro também é, e eu poderia garantir a semelhança entre eles. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo uma linha. Tu concorda que este ângulo de uma linha faz parte do triângulo grande e também faz parte desse triângulo menor aqui? Esse aqui eu vou chamar de ângulo duas linhas. Tu concorda que ele faz parte desse triângulo médio e do grandão também? Concordas? Olhando para o triângulo médio então, se isso aqui é 90, isso aqui é 2 linhas, quanto que tem que ter esse ângulo aqui? Tem que ser o mesmo do outro, porque a soma deles tem que dar 180, tem que ser uma linha. Olhando para o triângulo pequeno, se um dos ângulos é 90 graus e o outro é uma linha, quanto que tem que ser esse aqui? 2 linhas.
Vocês percebem então que sempre que eu fizer isso com qualquer triângulo retângulo do mundo, sempre que eu traçar a altura relativa à hipotenusa, parabéns, aqui é assim que a gente fala, a altura relativa à hipotenusa. Observe que se eu tivesse colocado o triângulo em outra posição, como por exemplo nessa, como C fosse a base, tu concorda que a altura automaticamente fica o B? Eu poderia também ter apoiado feito de base o cateto B, ele ficaria assim. Aí nesse caso, se eu apoiei o cateto B, a altura virou o cateto C. E se eu uso como base a hipotenusa e traço a altura, chama-se de altura relativa à hipotenusa. Nome justo, né? Porque eu usei a hipotenusa como base para traçar aquela altura. Nada demais. Pô, cara, tu vê que simples. Foi só pensar um pouquinho e lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. E olhar um pouquinho para esses triângulos para perceber que nós temos 3 triângulos semelhantes. Eu já poderia começar a fazer as contas. Mas para garantir que tu vai entender, eu vou deixar os 3 triângulos na mesma posição, lembra? Os 3 triângulos, o triângulo médio, o triângulo grande eu não vou mexer nele, está bem claro, acredito eu, e o triângulo pequeno. Eu quero deixar os 3 na mesma posição. Como assim? O ângulo de 90 graus ali na parte de cima. Tudo bem? O ângulo de uma linha aqui, ó, todos eles eu quero que fiquem assim, e ali o ângulo de 2 linhas. Tranquilo? Aí vai ficar gostoso de fazer a proporção, né? Esse sobre esse é igual a esse sobre esse. Concorda comigo? Não é assim que a gente está fazendo os outros exercícios? Então não tem nada de novo, na verdade. Só tem um detalhezinho, eu vou precisar dar nome para esse tamanho aqui e vou precisar dar nome para esse outro tamanho. Tu concorda que essa pontilhada é como se fosse, se eu botasse luz aqui em cima, ó, e só existisse esta madeira aqui, tu concorda que a luz ia bater nessa parte do chão aqui? Ia formar uma sombra daqui até aqui? Entende o que eu digo? Se tem uma madeira aqui e tem luz aqui em cima, vai formar uma sombra aqui embaixo dessa madeira, né? Aí aqui vai estar iluminado, vai luz, aqui vai bater luz, vamos botar luz lá em cima. Então vai vir luz aqui, meio-dia, vai ter uma sombra aqui, né? Se tiver uma madeira inclinada aqui, concorda comigo? A gente chama essa sombra de projeção. É a projeção desta madeira no chão. A gente vai chamar então esse tamanho daqui até aqui, ó, de projeção do cateto B sobre a hipotenusa, obrigado. Nós vamos chamar de M isso aqui. Já esse tamanho daqui até aqui, qual é o nome técnico dele? É a projeção do cateto sobre a... Ele vai ganhar o nome de N. É internacional isso. O mundo inteiro usa essas letrinhas aí. Pode mudar a letrinha? Pode. Pode, sem problema nenhum. Vê se está igual ao da tua apostila. Lá na página 38. Está igualzinho? Outro ano eu fiz diferente só de propósito. Eu botei as letras diferentes para depois a gente pegar as fórmulas da apostila, comparar com as minhas e ver qual que estava certo e qual que estava errado. Aí na hora de fazer o exercício a gente viu que não muda nada, na verdade, no final das contas, né? As letras que tu vai usar. Só que para ficar fácil de decorar, então, vamos sempre fazer isso. Chamar de A hipotenusa, chamar de B o cateto maior, chamar de C o cateto menor. Projeto a altura, faço a altura, aí eu tenho 2 projeções, a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E aí, mais uma vez, na ordem, vamos usar M e N. A do B é N, a do C é N. Concordam comigo que já que isso aqui tudo é a primeira equação fica óbvia? A hipotenusa é a soma das projeções. Tranquilo? Tá? Então aquela equaçãozinha ali é meio óbvia, né? Esse tamanho mais esse outro dá o A. Nada demais. Vamos dar nome aqui aos caras. Quem será esse lado que está entre o ângulo uma linha e o ângulo de 90 graus no triângulo médio? Uma linha e 90 graus. Isso é o H. Tranquilo? Quem é que está entre 90 graus e 2 linhas? M. E finalmente, quem é que está entre uma linha e 2 linhas? B. Redesenhamos o triângulo. Observe que é o mesmo maldito triângulo, ele só foi redesenhado numa nova posição para ficar fácil de brincar de proporção ali depois. Entre 90 e uma linha, N. Entre 90 e 2 linhas,
linhas, H. E finalmente, entre uma linha e duas linhas, o C. 3 triângulos semelhantes porque tem os ângulos internos iguais, na mesma posição. Agora é só brincar de fazer as proporções. Eu poderia já começar a fazer as proporções, mas como eu quero aproveitar para completar a apostila, vamos lá na página 39. O que ele pede primeiro ali, galerinha? Ó? Legal, então assim, ó, da semelhança entre os triângulos A, C, ele chamou isso aqui de H, não é? Então é o nosso triângulo médio, né? Esse é o nosso triângulo ACH. ABC é o triângulo grande e ABH é o triângulo pequeno. Ele quer que eu escreva as relações entre eles. Então vamos lá, vamos começar. São tantas, cara, tantas e tantas que a gente pode se complicar aqui. Mas vamos lá, vamos começar com a mais óbvia de todas. C sobre H é igual a B sobre M. Concordam comigo? Né? Honesto, não é? E aí se eu quiser fazer a multiplicação cruzada, ou multiplicar ambos os lados por H e ambos os lados por M, eu obteria C vezes M é igual a B vezes H. Concordam comigo? Certo? Essa é uma possível relação. O que essa relação está me dizendo? Que a altura relativa à hipotenusa vezes multiplicada pelo cateto maior é igual ao produto do cateto menor multiplicado pela projeção do cateto maior sobre a hipotenusa. Olha, nunca vi essa relação aparecer nas formulazinhas que nós vamos desenvolver ali, que vai culminar no final das contas com aquelas relações ali no final da página 39. Essa relação que eu acabei de escrever está ali. Onde que ela está? Aquela relação lá embaixo, ó, lá no final da página 39. Aquela equação, essa equação que eu escrevi aqui está ali? Tá ou não está? Não está, né? Que engraçado, tu vê, no final das contas aquela ali eles não gostaram dela. Ah, não vamos usar essa. Tu vê, se eu pego um probleminha que seria facilmente resolvido por essa relação, vai dar um trabalho se o cara ficar só usando as formuletas prontas, tu vê? Se o cara não sabe fazer semelhança de triângulo. Tu vê então que loucura? O livro não quis usar essa relação. Vamos tentar outra então. Eu fiz esse sobre esse igual a esse sobre esse. Vou usar o pequeno agora. H sobre N é igual M sobre H. Tudo bem pra vocês, gente? Tá tranquilo? É, né? Esse sobre esse igual a esse sobre esse. Não era assim que a gente brincava? Faz a multiplicação cruzada. H ao quadrado é igual a M. Esta relação eu sei que ela é famosa. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Agora eu vou te dizer, cara... Essa é famosa. Essa é famosa. Essa aí nós vamos guardar ela. Agora eu vou te confessar, meu. Nessa hora, depois que todas as fórmulas tiverem sido deduzidas, eu vou ficar com um dilema. Será que eu estimulo meu aluno a ficar usando o formulário, que inclui um monte de decoreba? Ou será que eu esqueço a porcaria do formulário e faço tudo por semelhança de triângulo? Para mostrar para o aluno que ele não precisa dessas fórmulas toscas. Eu vou ter aluno que vai preferir decorar as fórmulas e ficar usando elas. Eu vou ter aluno que vai preferir falar, não, eu manjo de semelhança de triângulo, vou usar semelhança e acabou. Esse aluno ele fica independente, né? Ele fica independente de formulário. Seria o ideal, eu vou te confessar. Mas, como nós estamos deduzindo as fórmulas, se for bom de memória, agora não peça para eu colocar na fórmula, no formulário da prova, porque seria criminoso contra ti. No vestibular não vai ter essas fórmulas, entendeu? Então eu não vou botar na prova, mas se tu quiser decorar que o quadrado da altura é igual ao produto dos catetos, das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tudo bem. Aí eu vou fazer um exercício, eu vou fazer usando fórmula, mas a maioria eu vou fazer usando semelhança de triângulo, que eu acho que é o mais correto. Pode falar agora é contigo. Já fiz duas aí, faz outras aí pra mim, por favor. A sobre C. A sobre C, deixa eu ver. A sobre C ou A sobre C? Pelo de baixo? Pode ser. A, tanto faz, a outra também poderia, né? A sobre C é igual. A sobre C. B sobre H. B sobre H. Justo, né, galera? Concorda?
H. Vamos fazer a multiplicação cruzada. A hipotenusa multiplicada pela sua altura é igual ao produto dos catetos. Oh, isso é famoso. Isso aí é famoso. Concorda comigo? Multipliquei cruzado, né? Para ficar bonitinho, vou botar em ordem alfabética aqui, ó. B vezes C. Essa aí parece famosa. A hipotenusa multiplicada pela sua altura, né? A altura relativa à hipotenusa, é igual ao produto dos catetos. Tem ou não tem? Lá naquele quadradinho onde a gente queria chegar. Tem, essa é famosa. Essa nós vamos usar bastante também. Para quem gosta de usar as formuletas. Depois, vamos lá, mais uma. B sobre M. B sobre M. B. Cima lá. Aqui. B. B sobre o... Sobre M. B sobre M, concordo. É igual a M sobre B. É igual a... O M sobre B. Pode ser, não pode? Ah, não, mas é porque ele tem que ser ele todo agora aqui, né? A sobre... A sobre B. A sobre B, né? Concorda comigo? B sobre M é igual a sobre B. A sobre B. Show de bola. Se a gente for fazer a multiplicação cruzada, vai dar que B ao quadrado é A vezes M. Essa é uma relação que eu lembro que é famosa também. O quadrado do cateto é igual a hipotenusa multiplicada pela sua projeção. Olha, por simetria, se isso acontece para o cateto B, deve acontecer para o cateto... Então eu acho que também deve ter uma fórmula irmã dessa, que seria C ao quadrado igual a vezes N. Deve ter essa fórmula também, né? Só que eu não posso confiar nessa minha intuição. Eu tenho que fazer a prova. Como é que será que eu obteria essa outra relação aqui? Ó? Deixa eu ver. C sobre N, C sobre N, igual a sobre C. Deixa eu ver se é verdade. A sobre C. Multiplicação cruzada, certinho, ó. Essa também é uma das fórmulas famosas, não é? Mas está faltando aí numa formulazinha, não tá? Não tá faltando uma aí? Ah, tá. Isso, que é a fórmula da área que é importante também. Essa é a mais fácil de entender a dedução. Como é que calcula a área de um triângulo mesmo? Base vezes a altura sobre 2. Lembram que quando eu reposicionei esse triângulo grande em outras posições, quem era a altura e quem era a base mudava, não é isso? Se eu for olhar para essa posição, a área do triângulo poderia ser calculada assim, vê se tu concorda comigo. Base, Azinho, A vezes a altura, H, sobre 2. Porém, se eu mudar a posição do triângulo e usar ele dessa maneira, com C aqui e B aqui, ou o contrário, com B aqui e C ali, não importa qual das duas situações, um vira base, um cateto, e o outro cateto vira... Para calcular a área nessas posições, ficaria B vezes C sobre 2. Então tu vê, tem essas duas formas de calcular a área. A definição da área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Acaba ficando assim, nesse nosso triângulo. E já que dá para eliminar 2 com 2 ali, fica uma formulazinha que é A vezes H igual a B vezes C, que já estava aqui, né? Concorda comigo? Ela já estava aqui. O que eu fiz então de novo? Absolutamente nada. Eu apliquei a matéria velha, semelhança de triângulos, numa situação específica, o triângulo retângulo, certo? Dividimos o triângulo retângulo em 2 outros triângulos retângulos semelhantes e por semelhança, depois de redesenhar os triângulos, uma brincadeira tranquila, matamos as deduções todas. Agora tens uma escolha a fazer. Ou começas a treinar o uso das fórmulas para tu olhar para a letra e já saber quem é. H, altura. A, hipotenusa. B e C, os catetos. M e N, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Tu fica tão habilidoso com isso que tu bate o olho no problema, já vem uma fórmula na mente. Pum, substitui rapidinho. Ou, para não ficar dependente de fórmula, pega o teu triângulo do problema, faz a divisão, redesenha os outros 2 triângulos, bota os números e na hora faz os números. Tal, 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 tal. Por escreve, gol. Certo? Agora é praticar, não tem jeito, meu querido. Nós então fizemos a página 39, certo? Que eu acho que era isso que ele pedia, né? Pela semelhança de triângulos, né? Escreva as relações entre medidas dos lados. Na verdade, pela semelhança entre os triângulos, né? Escreva as relações entre as medidas dos lados.
pela semelhança entre os triângulos ABH, ABC e ACH, escreva a relação entre as medidas dos lados. São 3 triângulos, né? Não é que ele queria, acho que em cada quadradinho desse ele queria a dedução de uma, de repente. A área do triângulo, blá, blá, blá. O que importa é isso, essas 5 perguntinhas, né? Os catetos são perpendiculares entre si, logo pode se considerar com base. Tudo isso que eu fiz agora com vocês era essa página, por isso que eu te pedi para dar uma lida nela antes, entendeu? Para que na hora que eu pudesse fazer, aí depois vocês podem completar. Pode completar um quadradinho só, se foi econômico ali, não tem problema, não te preocupa com isso. O que importa é que nós deduzimos toda a página 39. E agora vamos virar a página. O que nos espera? Tem esse cotidiano aí, tá, tudo bem, mas eu quero exercício, meu querido. Oh meu Deus, esqueci do tio Pete, cara, o mais importante de todos. Além disso tudo, né, galera? Claro que a gente pode usar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, claro, mais uma. Vamos ver quantas. 1, 2, essa aqui, né, 3, que resultou nessa outra relação aqui, mais tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou embutir aquela ali junto, 6, 7, 8 formulazinhas light, né, numa aulinha. Eu não acho saudável decorá-las, certo, galerinha? Mas tem a opção também, fica bem ágil quem usa a fórmula. Arrisca o primeiro. Pois então, não é garantia tu saber uma delas, entendeu? Eu posso botar qualquer tipo de problema, né? Outra, eu posso botar um problema que nenhuma delas resolve, tipo aquela primeira, ó. Aquela primeira a apostila desconsiderou. E tem outras que nós poderíamos fazer aí que a apostila vai desconsiderar. Imagina que eu fabrico um problema onde eu te dou o B, o H e o C e te peço o M. Com as outras fórmulas, talvez tenha que usar mais de uma fórmula para chegar lá. Com essa fórmula que a apostila ignora, por exemplo, poderia resolver instantaneamente. Nesse caso, seria melhor tu ter feito a tua semelhança de triângulo na hora. Só para ver, arrisca o primeiro ali, ó, página 41, exercício 1. Faz o primeiro que eu já vou corrigir em 5 minutinhos. Aí a gente vê se tu tá no caminho certo. A tua tarefa vai ser essa página toda aí. Olha que beleza.